Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz, que Deus continue enriquecendo grandemente a sua vida, que a bênção de Deus lhe alcance mais uma vez. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Meus amados, esse será o nosso 6º vídeo falando sobre a suficiência das Escrituras. Quero que no final dessa série, desses vídeos, você possa ter na sua mente muito bem claro esta verdade. Tudo o que você precisa, tudo o que Deus julgou que você soubesse acerca da vida, como conduzir a sua vida neste mundo, a respeito da eternidade, tudo que Deus julgou que você necessitasse conhecer acerca dele, Ele registrou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso temos afirmado a sua suficiência. Temos usado aí o livro de Salmos, capítulo 19, para afirmar essa verdade. Quero convidar para lermos mais uma vez Salmo 19, verso 7 ao verso 10. Diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que beleza, queridos! Quão profunda, quão extraordinária, quão magnífica é a palavra de Deus. E ela não é só bonita, ela não é só espetacular, ela é suficiente para conduzir a minha e a sua vida, para conduzir e orientar, direcionar a vida da Igreja de Jesus sobre a terra. Por isso temos afirmado que não precisamos de fonte outra nenhuma. Tudo o que precisamos é da palavra de Deus, do autor, do construtor, do arquiteto da nossa vida, aquele que nos teceu com as suas próprias mãos e conhece a nossa estrutura e por isso deixou a sua palavra para que nós a lêssemos e a praticássemos e assim termos uma vida relevante, uma vida impactante, uma vida abundante neste mundo enquanto aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, no último vídeo nós falamos a respeito do segundo benefício que essa palavra maravilhosa produz em nossa vida. Ela torna o simples em sábio. Ela pega uma pessoa tola, ingênua, insensata e torna numa pessoa sábia, que conduz a sua vida de acordo com os seus preceitos. Hoje vamos falar de mais alguns desses benefícios. E o terceiro benefício que a palavra de Deus, que é suficiente, produz em nossa vida, está aí no versículo 8. Diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Seu coração está triste? Está abatido? Está preocupado? Está ansioso? Está desesperado? Está com o seu semblante caído por causa dessa crise, por causa das dificuldades, por causa de um familiar, por causa de um filho? Não importa a situação, a palavra de Deus, ela é fiel. O testemunho do Senhor, ele é fiel. Os preceitos do Senhor, eles são retos e ele te traz alegria ao coração. Esse é o terceiro benefício que a palavra de Deus produz em nossa vida. E preceito, significa doutrina, significa ensino, verdade. E é-nos dito que esses preceitos são retos. E o que significa a palavra reto aqui?
palavra reto aqui está em oposição àquilo que é errado. Em outras palavras, Davi está dizendo que as Escrituras nos levam ao rumo certo, à direção correta. As Escrituras nos ensinam como conduzir a nossa vida. Esse é o efeito maravilhoso que ela produz na vida daqueles que a amam. E além disso, ela alegra o nosso coração. Uma pessoa que vive corretamente, que vive no caminho certo, que faz as coisas certas, que tomam as decisões certas, é uma pessoa feliz, tem o seu coração alegre. Vamos a mais um benefício que a palavra de Deus produz em nossa vida. O versículo continua dizendo, versículo 8 ainda, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Oh, queridos, que coisa extraordinária! Quantos benefícios a palavra de Deus produz em nossas vidas. A segunda parte do versículo 8 que nós vemos diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. A palavra pura aqui significa algo claro, cristalino. Está em oposição àquilo que é obscuro, que é confuso. Deste modo, ao lermos as Escrituras Sagradas, ao nos aproximarmos dela, nós temos os nossos olhos abertos, iluminados. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quem se aproxima da palavra de Deus tem os seus olhos abertos, tem os seus olhos iluminados. Quem adota esse livro não entende as coisas como as demais pessoas entendem. Quem não adota esse livro, quem não tem esse livro, fica desesperado diante de uma tragédia e começa a questionar a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Para quê? Porque o Senhor permitiu que isso está acontecendo. Mas a pessoa que teve os seus olhos iluminados, ele entende até mesmo a tragédia de modo diferente. Quero dar um exemplo. Nos Estados Unidos, certo pai viajava com suas 2 filhas cristãs e 2 amiguinhos que ainda não tinham crido em Cristo Jesus. E num cruzamento muito perigoso, um caminhão veio e teve um acidente terrível. E quando John MacArthur chegou para aquele pai sem saber o que dizer, e ele diz: na verdade, eu não sei o que eu dizer numa situação como essa. Sabe o que aquele pai que tinha tido os seus olhos iluminados pela palavra de Deus disse para John? John, veja como Deus é bom. Veja como Deus é gracioso. Ele levou as minhas 2 filhas que estavam preparadas e poupou a vida desses 2 jovens que ainda precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a lei do Senhor é perfeita, ilumina os nossos olhos. Os nossos olhos são abertos para entendermos a palavra de Deus, os acontecimentos que nos cercam. Então, quer ter a sua vista iluminada, quer ter os seus olhos abertos, se aproximam da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meus queridos, que Deus continue cuidando do seu coração e no próximo vídeo vamos falar então dos últimos 2 benefícios que as Escrituras, que é relevante, que é suficiente, produz na vida de todos aqueles que a amam e que praticam os seus ensinamentos. Deus abençoe a todos, ficam todos na bênção e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.